Livro dos Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adonai-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali, porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul, nas planícies, e partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Kiriate Arba, e feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai, e dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriate Zefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriate Zefer e a tomar, lhe darei minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, ou um presente, pois me desse uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orna, que significa anátema. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou
as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro, e deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anaque. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa de José espiar Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, a aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Queitron, nem aos moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Acó, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquizibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitaram na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate, e apartaram os amorreus aos filhos de Dan até às montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Heres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Ecrabim e desde a penha e dali para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor
de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram a aquele lugar Boquim, que significa choradores, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor eu tinha jurado. Estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles depressa, se desviaram do caminho por onde andaram. Seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim.
E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem os entregou na mão de Josué. Capítulo 3. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, e sidônios e heveus, e habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, os heteus, os amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Otoniel livra-os, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor,
e julgou a Israel, e saiu a pelejar, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ou pedreiras ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eliude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita. Ele a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eliude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas dos cenáculos estavam fechadas. E disseram: Sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfatearem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele,
tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: Segue-me, porque o Senhor vos tem dado os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Capítulo 4. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim, ou Arosete dos gentios ou das nações. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora e Baraque os livram. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim.
que está junto a Quedes, e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, e Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim, até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. Jael mata a Sísera. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e lhe deu de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, e disser: Há aqui alguém? Responde tu, então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fronte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. O cântico de Débora. E cantou Débora e Baruque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor,
Saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgai sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baruque, e levanta presos teus prisioneiros. Tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo, ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora. E como Issacar, assim também Baruque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração, porque ficastes tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Rubens tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão. Edã, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos pontos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon,
pisastes, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, acremente, amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteigas. À estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores a sua direita, e matou a Cícera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças cada homem. Para Cícera, despojos de várias cores, de bordados, de várias cores, bordados de ambas as bandas para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 6. Servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão,
e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou a minha oferta, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor meu, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até aos dias de hoje está em Ofra dos Abieritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai,
e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o ofereças em holocaustos com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essa coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após eles. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode.
de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, e para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem é covarde e medroso, que volte e vá. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tos provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado nas tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu com ele e o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial, e os midianitas e malequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até às tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes:
olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, quando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fazei vós. Tocando eu, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deixou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até aos limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Aser, e de todo o Manassés foram convocados, e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-bará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bará e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zebe mataram no lagar de Zebe, e perseguiram os midianitas, e trouxeram os cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão, da além do Jordão. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 7 capítulos do livro de Juízes, vemos que, após a morte de Josué, o povo se desviou dos mandamentos que deixara Moisés, pelo que veio a ficar servo dos povos moradores das circunvizinhanças de Israel. No capítulo 2, no verso 1, vemos que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse ao povo de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado. Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Contudo, declarei a vós para não fazer concerto com os moradores desta terra. O que aconteceu, tendo Israel se desviado após os ídolos daqueles povos que habitaram juntamente com eles, enquanto a ordem do Senhor era para destruir por completo. No capítulo 3, vemos a servidão de Israel para o rei da Síria, também Eglon, e vimos que após o povo clamar ao Senhor, ele levantava juízes para livrar o povo. Enquanto aquele juiz era vivo, o povo mantinha fiel. Mas, morrendo este, a nova geração se prostituía com outros deuses. Assim também vemos acontecer no capítulo 4, no capítulo 5, e bem como no capítulo 6. Nos capítulos 4 e 5, Deus levantou a Débora para livrar a Israel. No capítulo 6, vemos Gideão sendo usado por Deus após
os israelitas clamarem ao Senhor, que podemos ver no versículo 7, que após o povo ter clamado ao Senhor, este levantou um profeta aos filhos de Israel, que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. A partir do verso 11 deste capítulo 6, vemos a convocação de Gideão pelo Senhor. No verso 11, vemos que o anjo do Senhor apareceu a Gideão debaixo do carvalho e declarou que o Senhor era com ele, homem valente. Contudo, Gideão questionou: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tanto mal? Porém, no verso 14, o anjo consola a Gideão, dizendo: vai nesta tua força, tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ainda no verso 16 confirmou, declarando o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. No verso 26, Gideão edificou naquele local um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Nos versos 25 a 27, vemos que o Senhor passou um desafio para Gideão, pois era para ele derribar o altar de Baal que seus pais, os israelitas, construíram e sacrificar o segundo boi. No entanto, Gideão, temendo a casa de seu pai e os homens daquela cidade, convocou 10 homens e fez este desafio à noite. E no dia seguinte tentaram matá-lo, mas seu pai o defendeu. No verso 34, vemos que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abiezritas se ajuntaram após ele. No capítulo 7, vemos a estratégia que o Senhor determinou a Gideão, pois quando este convocou o povo, 32.000 homens de Israel se formaram para a batalha. Contudo, no verso 2, Deus fala para Gideão: é muito o povo que está contigo, despeça parte do povo, para que o povo não diga que venceram os midianitas por sua força, e não se glorie Israel contra mim. O que Deus determinou a Gideão a dizer: quem é covarde e medroso, que volte e vá apressadamente para suas casas. O que voltou naquele momento 22.000 homens, continuando 10.000. Portanto, o Senhor ainda disse que eram muitos. Levou-os até o ribeirão e falou para eles beber água. E daqueles que lamberam a mão, levando a sua mão à boca, 300 homens foram separados. Fazendo este gesto, eles permaneciam sob vigilância, enquanto que aqueles que ajoelharam perdiam a guarda e não estavam atentos. No verso 16, vemos que Gideão repartiu aqueles 300 homens em 3 esquadrões e colocou nas mãos de cada um, em suas mãos direita, buzinas, e nas mãos esquerdas, cântaros vazios, com tochas neles acesas. E Gideão, visitando o arraial dos midianitas, ao ver a revelação de um sonho e a explicação do mesmo, este voltou para o arraial de Israel e declarou que os midianitas seriam entregues nas mãos deles. Gideão então espalhou os 300 homens cercando aquele arraial e declarou para eles tocarem a buzina
e declararem: espada pelo Senhor e por Gideão. O que cada um fez, e a mão do Senhor agiu, e por volta da primeira vigília da meia-noite, tocando eles as buzinas, os homens do arraial dos midianitas e os demais que com eles estavam se enlouqueceram, correndo de um lado para outro e lutando uns contra os outros. E daquela forma o Senhor livrou Israel dos midianitas. E os que sobraram daquele exército que tentaram fugir, Gideão convocou as demais tribos que os cercaram e eliminou-os. E no capítulo 8 da próxima leitura, veremos que foram mortos naquela batalha cerca de 120.000 homens. Shalom Adonai, até breve. Não abandone essa nação, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei.
abençoar as nações. Em todo canto desse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca